E o Itaú, depois do governo Lula, é o segundo maior financiador das organizações Globo. Está pau a pau com o governo Lula. A Globo deve tanto ao governo Lula quanto aos Moreira Salles, Setúbal. Ao seu patamar de veracidade. Onde é que o Caivano me passou um vídeo hoje, um corte do Antony Garotinho num podcast? Que podcast que era aquele? Eu não só veio o corte e eu não vi, não sei o podcast. O Garotinho, ele estava num podcast, Antony Garotinho. É outro que não vale nada, mas ele falou uma coisa muito boa. Não é porque a pessoa não vale nada que ela não saiba do que ela está falando. O conteúdo não vai prestar ainda mais de pilantragem. Você tem que dar crédito porque ele é catedrático. Ele falava assim, o que é o sistema? O que são os reptilianos, né? A cabeça da cascavel. São os donos do dinheiro. Quem são os donos do dinheiro? Os donos dos bancos. Aqui no Brasil são os Moreira Salles, os donos do Bradesco, Setúbal, o Safra, o coiso lá, o André Esteves. Aí depois, quem são aqueles que garantem, os garantidores do sistema? Aí a gente já passa para o STF. É aquele que se empenha em garantir tudo aquilo lá. Sem te cortar, faz aquilo que você fez no texto de quinta-feira, o Corrupção Seguro. O texto do professor Manuel Gonçalves. Né? Eles são os seguradores. Isso, os seguradores dessa corrupção. Sistema. Aí depois tem a terceira parte dessa primeira, da cabeça do sistema, que são os legisladores e os executores do sistema. Né? Que são políticos que servem ao sistema. E o quarto item da cabeça do sistema é a imprensa tradicional. Exato. E o que a gente está vendo no caso do Banco Master, né, porque muita gente, principalmente quando se começou a criticar o Banco Master por comprar a opinião de influenciadores de direita, conforme vasta matéria publicada das descobertas da Malu Gaspar, né? Muitos influenciadores da direita começaram assim, agora vocês estão acreditando na Globo, não é para acreditar. É o seguinte, a CIA, a agência de inteligência norte-americana, ela chegou a contratar a máfia para derrubar o Fidel Castro. Mas a máfia não passou a ser boa por causa disso. Perfeito. A Golda Meir, na guerra do Yom Kippur, ela precisou de dinheiro da máfia dos Estados Unidos, que era liderada por um judeu, o Lenski. Meyer Lenski. O Meyer Lenski, a máfia, mandou dinheiro para que Israel pudesse lutar na guerra do Yom Kippur contra os fanáticos que atacaram o Estado de Israel. Mas nem por isso a máfia passou a prestar. Não é porque a Globo não presta que ela não pode falar algo que preste. Você entende onde eu quero chegar? Mas aí tem outra questão também. Por que ela se dignou a se levantar contra o Master? Porque ela está indignada com o escândalo? Não. Com o sistema? Claro que não. É justamente por conta disso que o Garotinho falou. O sistema tiltou porque o Banco Master, o Vorcaro, que era visto pela elite, imagina, o clube de cricket do sistema, dos Moreira Salles, do Esteves, dos Setúbals, dos Safras. Imagina chega aquele cara que é visto como 171 no clube do sistema, no topo da pirâmide do sistema. Aí ele começa a crescer. Aí ele começa a crescer em quê? Em crédito consignado. Quem é o banco privado que mais cresceu no Brasil em crédito consignado nos últimos anos? Os Moreira Salles e o Setúbal, do Banco Itaú. E o Itaú, depois do governo Lula, é o segundo maior financiador das organizações Globo. Está pau a pau com o governo Lula.
A Globo deve tanto ao governo Lula quanto aos Moreira Salles, Setúbal. Então, enquanto o governo está enlameado com o Master e o governo pediria a Globo para pegar leve, tem um outro patrocinador que perdurará mais do que o governo, porque o governo pode trocar o presidente, pode chegar um Bolsonaro e deixar de entupir o cofrinho da Globo de dinheiro. Sem motivo algum, como faz, com motivo, né? A esconder a safadeza. Ou deixar de dar notícia que interessa ao povo. Então, se tem um cliente preferencial, esse é o banco, porque o banco vai permanecer, o governo vai mudar. E o Setúbal, o Moreira Salles, ficaram muito incomodados com o Banco Master, que estava tirando muito do Itaú. Aí a Globo tiltou. E aí a extrema esquerda tiltou. Todo mundo bugou. Imagina a cabeça do povo da Globo, o tilt que não dava. Para que lado nós vamos Exatamente. Agora? E agora, o que nós vamos fazer? O Alexandre está envolvido até o pescoço. O governo Lula está enlameado com o Master. Mas o Itaú quer que a gente pegue pesado. E agora? O que nós vamos fazer? Eu estou louco. É isso aí. Era o Chapolin Colorado que falava não contavam com a minha astúcia? Era ele? Não contavam com a astúcia do Toffoli estar envolvido até o último fio de cabelo e toda a família. E ligado totalmente umbilicalmente, agora também o Jacques Wagner, com o PT. Que é o que você falou, alguém entregou, mandou tudo isso, vaza isso aqui pra gente se livrar deles. Não deu. Apareceu o podre. Olha, a justiça do Amazonas, o Scaff ele falava o seguinte, né? Tem juiz bom e ruim, tem em todo lugar. Tem juiz maluco em todo lugar, em todas as instâncias. E esse é um caso disso. Isso é sintomático. É sintomático. Desse tipo de fala que o Fachin fez, né? Você não pode criticar a instituição e blá, 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 blá. A Justiça do Amazonas, em decisão proferida no plantão judicial, determinou que a Folha de São Paulo apagasse, dentro de 24 horas, sob pena de multa diária de R$10 mil, a publicação de uma reportagem sobre um projeto de crédito de estoque de carbono sob análise no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Entre os investidores desse projeto foram identificados parentes de quem? É claro, Daniel Vorcaro, do Banco Master. O juiz afirmou, na sua decisão, que a liberdade de imprensa não autoriza a imputação de conduta irregular sem respaldo factual. Aí a gente vai achar que o juiz vai falar, né, dos particulares, dos parentes do Vorcaro, que não são agentes públicos, né? Não, mas o juiz ele consegue piorar a coisa. Segundo o juiz, o caso ultrapassa o escrutínio esperado sobre agentes públicos e atinge direitos da personalidade. Para o magistrado, as publicações atribuiriam ao diretor do INCRA do governo Lula, conduta funcional e irregular, com impacto direto sobre sua imagem profissional, como se ele tivesse conseguido emprego com currículo debaixo do braço por meritocracia. A Associação Nacional de Jornais, a ANJ, divulgou nota na sexta-feira, dia 23, na qual criticou a decisão. Tá aí. O agente público não pode ser criticado. Discurso de ódio. Antidemocrático. Antidemocrático. Não, imagina. O script é o mesmo. O perigo. Isso é fascismo puro. Não, e esse é o grande perigo que o judiciário, que não é Suprema Corte, que está quieto, está correndo. Esse é o perigo. Como é que vão ficar as corregedorias estaduais e federais se essa moda pega de cada juiz decidir por ideologia? Imagina o que vai acontecer com a estrutura interna do judiciário. Mas isso aí nem é ideologia, isso é safadeza pura. Não, sim. Olha outro processo aí, assim, é safadeza pura. Porque não, mas é sério. O Pedro Vaca, né, que veio lá da Organização Interamericana de Direitos Humanos para fazer aquele relatório que deixou todo mundo broxado. Tem umas 9 páginas desse relatório, tem umas 9 páginas
que são muito interessantes, porque ele fala o seguinte: um dos grandes percalços, um dos grandes obstáculos para o Brasil ser uma democracia verdadeira é o Brasil ainda ter no seu Código Criminal os crimes contra a honra, em especial injúria e difamação, principalmente quando se trata de injúria e difamação contra agente público. Agente público, diretor do INCRA, presidente, ministro do STF, político e pessoas do setor privado que ganham dinheiro prestando serviço para os órgãos da federação, para empresas, entes federados, etc. e tal, pessoas que ganham dinheiro dos cofres públicos por prestação de serviço, sejam elas políticas ou não, mas que mexem com o interesse público, essas pessoas, elas não deviam falar, eu fui vítima do crime de injúria, eu fui vítima do crime de difamação. Não, porque elas estão dentro do interesse público, elas estão expostas à crítica pública, e as mais severas críticas públicas. E o que esse juiz faz é pisar forte com qualquer... E ainda falar a liberdade, como se ele entendesse de liberdade, como se ele entendesse de direitos humanos. Porque se ele ainda falasse a liberdade de expressão não pode atingir a honra de pessoas privadas que não estão lidando com dinheiro público, eu sim até entenderia. Perfeito. Uma preservação da legitimidade. Exatamente. Agora, o sujeito que é um agente político, um agente público, como diretor do INCRA, não, faça-me o favor. Bom, além da disfarçatez disso, Pavi, ele está seguindo a cartilha do Mussolini da Moca, como você chama, e eu tenho repetido isso para ficar gravado, que você atribuiu isso. E você sabe que tem pessoas que me perguntam, mas eu não sabia que ele era da Moca. Não é nesse sentido que o Pavinato fala. É que ele é um Mussolini fake. É assim que não, funciona. Mas da Moca também, porque ele tem sotaque da Moca. Ah, por causa do sotaque, verdade, você fala isso. O Alexandre de Moraes, ele fala com sotaque da Moca. Já percebeu? Sou da Moca, Belo, mais ou menos assim. Ele fala, Araci de Almeida. Ele fala com aquele... Cantadinho, tem um cantadinho. O sotaque de antigamente. De antigamente, é isso mesmo. Exatamente. Ele está seguindo a cartilha do Mussolini da Moca. Assim como, a outro exemplo aqui, bem rápido que eu lembro, o Jonathan, que não é de Jesus, que pelo TCU, só porque ele tem um status de ministro do TCU, foi querer dar uma cautelar para impedir a exclusão do Banco Master. É esse tipo de conduta que vai sendo corriqueiramente repetida e em virtude da população, obviamente, não ter o entendimento do que significa o judiciário, do ordenamento jurídico, da própria Constituição, acaba achando isso normal. Por quê? Porque está lá por esses defensores da democracia, da soberania e do Estado democrático de direito, seja lá o que essa merda signifique. Palavras exsangues, sem significado, elas são usadas sem significado nenhum. Scaff, algum comentário sobre este fato tão abonador da Justiça do Amazonas? Não, eu fico me perguntando o seguinte: se a Justiça do Amazonas pode fazer isso, então a Justiça dos outros 25 estados e Distrito Federal também tem competência para isso. Você acha que esse juiz que deu essa decisão, ele torce para o boi garantido ou caprichoso? Não, eu quero saber como é que ele se achou competente para isso. Eu acho que ele é boi caprichoso. O foro competente, então, é qualquer juiz de qualquer lugar do Brasil, porque um jornal se manifestou? Então, esse é o grande perigo. Quer dizer, o juiz do interior do Piauí ou do interior do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar desse país, pode dar uma liminar contra um jornal, porque o jornal é de grande circulação. É essa a regra? Eu acho que ele deve entender, deve ser juiz de cota, né? Porque deve entender, é o juiz de onde foro pedir. Foro pedir ali para ele, então é falar, é o foro, é onde foro. Onde foro? O foro é onde vieram, entendeu? Mas tem uma coisa interessante nesse caso, Pavinato, que é a questão da própria imprensa. Eu não gosto de quem fala vieram.
Não gosta? Não, eu acho feio. Eu também não gosto de quem fala sábado e domingo. Sábado. Aqui você vai de sábado e domingo, eu não gosto também. Desculpa, vai. Imagina. É interessante, para não usar outro termo, que agora a imprensa se revolte com esse tipo de tomada de decisão desse juiz. E agora queira dizer que é cerceamento de defesa, né, ou cerceamento da liberdade de expressão do jornal, de um veículo de imprensa, só porque está noticiando um fato. Fato que esse agente público cometeu alguma irregularidade. Tem um filósofo, um jurista muito famoso, que teria dito aí recentemente, ora, não quer ser criticado, não saia para a vida pública. Acho que tem que estar nos anais aí do judiciário. É um careca. É um careca, não é? Parece filho daquelas moças do Minority Report. Ah, isso mesmo, é ele mesmo. A Moraes. Ele disse isso. E agora me surpreende, de verdade, estou falando sério agora, me surpreende a imprensa que defendeu tudo isso enquanto era Bolsonaro e os seus apoiadores, que eram acusados injustamente, ilegalmente, sem direito à ampla defesa, como disse o SCAF. Agora a imprensa vai achar que isso é anormal. Anormal. E falando do Toffoli mais uma vez, a reportagem do Estadão mostrou que Toffoli curtiu no resort Itaiaia a última virada de bunda. A última virada do ano novo. O ministro ofereceu uma festa de arromba a centenas de convidados. Uma funcionária contou à reportagem que os convidados do ministro levaram a própria bebida, como champanhe e vinho, mas, ainda segundo ela, todos os pedidos no bar do resort eram cortesia da casa. Aspas para a funcionária. Eles só pedem e a gente entrega. Fecho aspas. Nem Toffoli nem o resort responderam ao questionamento do jornal. No resort, Toffoli costuma se hospedar na área mais exclusiva, o condomínio Ecoville, uma cota da casa no local, só para vocês terem uma ideia, né, que dá direito a 4 semanas de hospedagem por ano, custa R$700 mil. Aliás, a casa do Toffoli funciona sem licença ambiental. Ainda segundo o Estadão, o resort descumpriu normas ambientais e mantém parte da sua estrutura em funcionamento mesmo sem a licença de operação do Instituto de Águas e Terras, órgão do Estado do Paraná, governado por Ratinho Júnior. As irregularidades ocorrem desde o período em que Mário Humberto Degani, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, primo e irmãos do ministro, respectivamente, tinham participação no negócio. Dentre elas, a irregularidade mais recente diz respeito a uma área construída atrás do edifício principal do resort, que abriga 18 casas de 300 metros quadrados. Uma delas, a usada pelo ministro Toffoli para reuniões particulares com convidados. O empreendimento das casas ainda não tem licença ambiental para operar, mas já recebe hóspedes. Procurados pelos repórteres do Estadão, Toffoli e seus irmãos não se manifestaram. O atual dono do resort disse desconhecer pendências no local. É licença para estar em cima da lei, né, o Caivano? Esse povo tem licença para estar em cima da Constituição, da lei, dos nossos corpos. Acho que é licença poética, né? Licença para sapatear os nossos cadáveres. Só pode ser licença. Você já imaginou você ser um empresário e querer construir algo similar para ganhar algum dinheiro? Quanto tempo você levaria para ter a sua licença ambiental? Já parou para pensar? Eles estão funcionando. Está operando sem a licença. Tenta fazer qualquer coisa no Brasil sem a licença. E o cassino do Chacrinha. Não, deve ter licença, algum tipo de licença também. Licença poética também. Tem licença para jogar. Tinha até criança lá. Licença para... Tem licença para tudo. Se aparecer um bordel ali dentro, eu não vou ficar espantado.
Se aparecerem rufiões, eu não vou ficar espantado. Olha! Se aparecerem alienígenas, eu não ficarei espantado. Animais silvestres, em isso não ficarei espantado. Falta acharem um zoológico para esse resort, já, né? E com todos os animais, Se todos os tipos. Nesse resort você acha o cachorro oculto por detrás da criança, de que falava Dilma, atrás de uma bola, né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.